Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo aqui da Igreja Matriz São José do Avaí, Itaperuna. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua pergunta, a sua dúvida e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que tudo saia bem, para a edificação da igreja, a salvação das almas e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das maldades e ciladas do demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Já rezamos, nos encomendamos a Deus e vamos fazer mais um vídeo, gravar mais um vídeo nesse último dia aí, né, do mês. E qual é o nosso assunto de hoje? Veja, você já deve ter ouvido falar da Idade Média, não é?
eu sempre ouvi dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas, né? Já vi isso em filmes, né? Essa expressão em vários lugares, né? Eu já vi na internet, eu vejo muito na internet, né? Pessoas inimigas da igreja, né? A Idade Média foi a Idade das Trevas. E eu sempre ficava, gente, mas Idade das Trevas? Então eu fui entender, fui estudar para ver por que a Idade Média foi uma Idade das Trevas. Então eu me deu vontade de fazer um vídeo sobre isso para desmentir, né, essa calúnia que o povo fala que a Idade Média foi a Idade das Trevas. E eu fui entender por que a maioria fala isso, tá? Então hoje eu quero fazer um vídeo sobre isso, um pouco de história da igreja, gente. É muito bom estudar a história da igreja. Se você pudesse estudar a história da igreja, eu já falei aqui no vídeo anterior que eu fiz, você não ama aquilo que você não conhece. Eu vou falar por mim. Eu me apaixonei pela Igreja Católica por causa da história da igreja. É uma história de 2000 anos. Por que o judeu ele é tão nacionalista? Por quê? Porque ele tem a sua história. Todo judeu ele tem a sua história, que passa de pai para filho. Então, a gente tem que também contar um pouco da história da nossa igreja para as pessoas que não conhecem. Conhecem aquilo que falaram nas universidades, nas escolas, e geralmente fala mal. Que a igreja foi uma megera, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo. E a pessoa fica com raiva da igreja. Então hoje eu vou desmentir mais uma calúnia. Inclusive eu fiz um vídeo aí já sobre isso. Calúnias e lendas contra a Igreja Católica. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje vai ser sobre a Idade Média. Que muita gente fala que é a Idade das Trevas. E eu vou provar que não é. É outra mentira que eu vou desmentir aqui hoje. Tá? Mas por que a Idade Média é considerada por muitos a Idade das Trevas? Por quê? Eu fui pesquisar, fui estudar e já cheguei no ponto central, que eu vou começar por aí. Por quê? Porque você falando mal da Idade Média, você está falando mal da igreja. Porque quem comandava a Idade Média? A Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? No ano 476, aí um pouquinho de história da igreja para você. Tá? No ano 476, caiu o quê? O Império Romano, o maior império da história da humanidade. Foi o Império Romano. Então, no ano 476, o Império Romano foi dominado pelos bárbaros. Que dominou ali Roma. No ano 70 já tinha destruído Jerusalém. E no ano 476 arrasaram com o Império Romano. Acabaram com o Império Romano, os bárbaros. Então, a única instituição que eles não conseguiram destruir foi a Igreja Católica. Por quê? Por causa de Mateus 16, que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus capítulo 16. É promessa de Jesus. Ninguém consegue acabar com a igreja. Então, os bárbaros invadiram Roma, destruíram Roma, mas a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Então o que a Igreja Católica fez? Cristianizou os bárbaros. Olha que coisa. Não é? A igreja pegou, assim como a igreja fez com os imperadores romanos, com Constantino, Teodósio, todos os imperadores romanos da época. Por isso que falam que Constantino é o chefe da igreja, mas não é. Mas a igreja cristianizou os pagãos e depois cristianizou os bárbaros. Tanto que o rei bárbaro se converteu, Clovis. Depois, a primeira mulher dele tinha se convertido. Sempre a mulher, né? Primeiro a mulher, depois a mulher vai e traz o homem. Foi assim com Santa Helena, que converteu Constantino, Santa Mônica, que converteu Santo Agostinho, e agora Clotilde converteu o marido Clovis, que eram dois reis bárbaros que depois se converteram ao cristianismo. Então, essa é a missão da igreja. Então, a igreja começou a converter os bárbaros. Então, a igreja começou a ter muito, muito poder, não só o poder espiritual, mas também o poder terreno.
Muitos morriam e doavam suas terras para a igreja. A igreja começou a ficar rica materialmente. O Papa, aí sim. Hoje as pessoas falam, né, o Vaticano é rico. Não, hoje a igreja não é rica. Mas a igreja foi rica no passado. Mas a igreja não roubou nada de ninguém. As pessoas morriam e doavam terras para a igreja. Para o Papa. Porque o Papa, gente, além de ser um líder religioso, que eu já falei isso aqui 1000 vezes, o Papa não é só um líder religioso, ele é um líder político também. Hoje ele tem representação na ONU. O Vaticano é um país, é o menor país do mundo, mas é um país. Então, a figura do Papa ficou muito forte no final da Idade Antiga, e aí começou a Idade Média. A Idade Média começa em 476, vai até 1453, com a queda de Constantinopla. Entendeu? Então, gente, olha aí, quase 1000 anos de Idade Média. Entendeu por que eles falam que a Idade Média é a Idade das Trevas? Por quê? Porque foi a igreja a única instituição que ficou de pé nessa invasão de povos bárbaros, ok? Então a igreja é que cuidava de tudo, da parte material e da parte espiritual. Outra coisa que eu já falei aqui algumas vezes, igreja e Estado era uma coisa só, não é igual hoje. Hoje o Estado e a igreja é separado. O Estado hoje é laico, o Estado hoje não tem religião. Na Idade Média, Estado e igreja era uma coisa só. E depois na questão da Inquisição, das cruzadas, de Galileu Galilei, de Joana d'Arc, isso aí vai dar confusão. Porque a igreja e Estado era uma coisa só. Entenderam? Então, por isso que as pessoas falam que a Idade Média é a Idade das Trevas, porque foi a igreja que dominou praticamente a Europa. A Europa toda era cristã, era chamada cristandade. Tudo era cristão, tudo. Só existia a igreja católica nessa época, não existia outra igreja. O protestantismo é só 1517. A igreja ortodoxa só a igreja ortodoxa, agora esqueci. 1000 e pouco, a igreja ortodoxa, esqueci a data agora. Entendeu? Então a igreja ortodoxa também só começou lá no ano 1000. Protestante só 1517. Só existia a igreja católica. Então o próprio povo era católico. O próprio povo, não é só o padre, o bispo, o papa, não. O povo se tornou católico. E tudo aquilo que era contrário à fé era punido pelo povo. Não era nem pela igreja. Isso aí depois nós vamos falar mais pra frente. Ok? Mas a Idade Média, gente, não foi Idade das Trevas coisa nenhuma. Teve erros? Teve, como existe hoje na nossa era. Mas de trevas não teve nada. Teve muito mais luz do que trevas. Muito mais na história da igreja, nesses 2000 anos. É o que nós vamos ver, é o que eu quero ver com você hoje. Que muitas vezes não é falado. Você não vai ver isso nas universidades, você não vai ver isso nos livros de história, você não vai ver isso na mídia, porque eles não vão dizer. Eles vão dizer sim, Inquisição, eles vão dizer Cruzada, Galileu Galilei, eles vão dizer Joana d'Arc, isso eles vão dizer, para atacar a igreja. Agora, as coisas boas que a igreja fez, eles não vão dizer. Isso aí não, isso aí, não, isso aí a gente pula, vamos pular isso. Não interessa para eles o bem que a igreja fez. Interessa falar dos erros dos filhos da igreja. Isso interessa. O bem que a igreja fez não interessa. Tá? Primeira coisa, não podemos interpretar uma coisa lá da Idade Média com a nossa cabeça de hoje. Tá? Nós estamos, gente, há 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos atrás. Então, gente, não queremos entender a Idade Média com a nossa cabeça de hoje. Com certeza você não vai entender. Mas as pessoas tinham valor que hoje se perdeu. O principal deles, Deus, que é o nosso bem maior, a fé. Como que era a fé na Idade Média, gente? Deus era tudo. Hoje, Deus é tudo? Não. Quem que é tudo hoje? O homem e a mulher.
Deus hoje não é tudo para as pessoas. Hoje, Deus, chutaram a canela de Deus. Não é? Hoje as pessoas não estão nem aí para Deus. Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Vai acreditar em Deus, o demônio também acredita. Se você perguntar aí para 99% das pessoas, elas vão falar que acreditam em Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas as pessoas vivem como se Deus não existisse. O que a igreja fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. É o que eu estou falando. Né? Não precisamos de igreja. Eu faço a minha fé. Eu faço a minha moral. O corpo é meu, eu faço o que eu quero do meu corpo. Na Idade Média não tinha isso. O que valia na Idade Média? A alma. A minha alma não pode ir para o inferno. Eu tenho que salvar a minha alma. O corpo é importante? É, mas mais importante do que o meu corpo é a minha alma. Procura nos livros se você vê tatuagem, se você vê academia. Não estou falando, gente, que é tudo errado, não. Não estou dizendo que hoje está tudo errado, não. Eu estou dizendo que coisas que você vê hoje que você não via na Idade Média. Antigamente, gente, o pai não ficava nem sem camisa na frente do filho e da filha. Em sinal de respeito. As pessoas respeitavam o sagrado. Entrava dentro de uma igreja, as pessoas respeitavam. Tocava o sino. Na Idade Média, era o sino. Chamando para ir para a igreja. Todo mundo parava, podia estar trabalhando. Todo mundo parava e ia para a igreja. Na Semana Santa, o trem não apitava. Não é? Ninguém. Era silêncio. Hoje, na Semana Santa, tem gente que liga som, faz festa, assa carne, churrasco. Eu já vi gente assando carne, tomando cerveja na Sexta-feira Santa. Eu já fiz isso muitas vezes, porque eu não sabia. Eu era ignorante. Mas tem gente que faz consciente. Em vez de a gente estar na igreja ou estar em casa meditando na Semana Santa, tem gente indo para a praia, tem um padre que falou isso um dia desse. Na Semana Santa, gente que vai para a praia, gente que vai para pizzaria, que vai para churrascaria. Não estão nem aí. Na Idade Média, não, Deus me livre. Quaresma, na Idade Média, Quaresma as pessoas nem saíam de casa. Dava meia-noite, estava todo mundo dentro de casa. Era um silêncio. Meditar sobre a Quaresma, via sacra, até as músicas na época eram aquelas músicas silenciosas, para você meditar o que você está vivendo. E hoje? É uma barulhada, é uma batucada, até dentro da igreja mesmo. Até dentro da igreja. Então, gente, as pessoas na Idade Média tinham valor. Tinha valores de família, de Deus. Deus me livre! Quando a pessoa cometia um pecado, ela tinha uma consciência, ela mesmo tinha consciência do pecado, ela se flagelava. Claro que a igreja hoje não quer nada disso, mas é a cultura deles. Tinha pessoas que se flagelavam, né? Os próprios santos. São Francisco de Assis. Por que muitos deles tinham os estigmas de Cristo? São Francisco de Assis. Gente, São Francisco de Assis, quando ele cometia um pecado, ele ficava pelado, se jogava na rosa cheia de espinho. Ele sentia o pecado que ele cometia, ele não queria ofender a Deus, e ele caía no pecado, então ele ia lá e se jogava na rosa cheia de espinho. Hoje as pessoas não estão nem aí. Comete um pecado, não estão nem aí, acha graça, dá risada. Olha os valores que as pessoas tinham na Idade Média. Por quê? Porque Deus era o centro. O centro não era o homem e a mulher, o centro era Deus. O importante é a minha salvação. Eu tenho que me salvar e salvar a minha família. E o porta-voz disso era quem? Era a igreja. Você não podia falar mal de nada que é sagrado. Nada. Deus me livre falar de Deus, falar de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Né? Na igreja ali você tinha que se comportar. Você acha que tinha essa conversação que tem hoje? Celular, não tinha celular mesmo. Não, as pessoas ficavam tudo quietos ali, em oração, respeitando aquilo, a missa e as coisas que estavam sendo celebradas. Não é essa bagunça que nós estamos vendo hoje. Tá? Então, eu quero colocar para vocês aqui alguns pontos da Idade Média que não é falado.
não é? O que é falado? Inquisição, cruzadas, não é? E Galileu Galilei, e Joana d'Arc. E eu já desmenti tudo isso aí nos vídeos, que eu já fiz vídeos aí sobre isso. E eu já desmenti tudo isso. Tá? Rapidamente. Inquisição. Tá? Inquisição não era a igreja que matava. A igreja simplesmente julgava os hereges, aqueles que eram hereges, que não queriam se converter, a igreja julgava e mandava para o Estado. O Estado é que jogava as pessoas na fogueira e outras torturas, mas não é a igreja que matava. Tinha muita gente que se convertia, que se arrependia e não acontecia nada. Agora, aquele que não queria se converter, por quê? Porque você ofender a Deus é você ofender o povo. Já expliquei isso. Era crime ofender, assim como você não pode ofender o Estado, você não pode ofender a Deus, e o pecado ofende a Deus. Então, quando a pessoa era acusada, por exemplo, de bruxaria, o pessoal pega muito a questão das bruxas, então a pessoa era julgada, se ela se arrependia, se realmente era comprovado que aquela pessoa fazia bruxaria. Mas ela voltava atrás, não acontecia nada com ela. Agora, se ela não voltava atrás, a igreja entregava para o Estado ia lá e queimava algumas. Não é milhões de bruxas, isso é mentira. Tinha gente que se arrependia e não acontecia nada. Agora, aquele que não se arrependia, infelizmente, era jogado era a cultura deles. Eles não entendiam, não tinha diplomacia como tinha hoje, não tinha conversa como tinha hoje. Entendeu? Cruzadas, já expliquei a questão das cruzadas. Era para defender os lugares sagrados que estavam sendo invadidos pelos muçulmanos. Na guerra, ou você mata ou você morre. Então, houve muitas mortes realmente. Mas se a igreja não defendesse os lugares sagrados, hoje a Europa toda seria muçulmana. Como é hoje vários países alguns países da Europa. Galileu Galilei, já expliquei, ele não morreu na Inquisição. Ele foi julgado pela Inquisição, porque a teoria dele, né, não era comprovada. Ele começou a usar a Bíblia para isso. Naquela época, ciência, igreja e ciência também não era separado igual hoje, era junto. Só que ele não conseguiu provar. Depois que ele morreu, ele ficou comprovado que ele tinha razão, mas ele na época ele não pôde comprovar. Mas ele não morreu na Inquisição, ele morreu católico. Joana d'Arc é a mesma coisa, foi acusada de bruxaria, mas ela não era bruxa, ela inclusive é santa da igreja. Tá? Inclusive ela foi julgada contra a vontade de Roma, contra a vontade da igreja. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, antes de você falar alguma besteira, vai estudar. Tá? Houve um historiador protestante, eu esqueci o nome dele agora, vou lembrar, depois eu falo, que ele começou a estudar isso que eu estou falando para vocês, a história da igreja. Ele se converteu. Por quê? Ele viu que se a igreja, com todos os erros humanos da igreja, não acabou, é porque realmente ela tem a parte divina. Ela tem a parte humana, que o Papa João Paulo II pediu perdão no ano 2000. O Papa pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja, não da igreja, que a igreja não tem erro, a igreja é santa. Una, santa, católica e apostólica, lá no nosso credo. O que erra são as pessoas da igreja. Mas os erros humanos da igreja não invalidam a santidade da igreja como instituição. É isso que esse historiador protestante, que agora eu esqueci o nome dele, eu acho que é Von Pastor, um negócio assim. Luigi Von Pastor, se eu não me engano é esse o nome dele. Que era protestante, começou a estudar tudo isso aqui, virou católico. Se converteu por causa disso tudo que eu estou explicando, gente. Quem estuda a história da igreja se converte. As maravilhas que a igreja fez. Por isso que eu falei no começo, as luzes são muito maiores do que as sombras. Então eu quero colocar aqui algumas coisas, um pouco daquilo que não é contado nas universidades e muito menos na mídia. Você não vai ver nada disso. Já falei a questão dos bárbaros que invadiram Roma. Gente, vou contar para vocês aqui uma história. Isso foi verídico. Houve um rei
terrível chamado Átila, rei dos Hunos, que é um povo bárbaro, que destruiu tudo. Diz que onde o cavalo do homem passava, não nascia capim. Pesquisa na internet, Átila, rei dos Hunos. Estuda que você vai ver. Aí, quando ele chegou em Roma, ele começou a destruir tudo. Quando ele chegou no Vaticano para destruir Roma, quem foi lá conversar com ele? O Papa Leão I, não é o Leão XIV, não. Leão I, Papa. Foi lá conversar com ele. Gente, não sabemos o que eles conversaram. Isso aí a história não relata. O que a história relata é que o homem, o Átila, deu meia volta no cavalo e não voltou mais. Sumiu, foi embora. E não destruiu o Vaticano. Não destruiu mais Roma. O que o Papa falou para ele nós não sabemos. Mas ele não destruiu. Olha só. Olha o que é a importância, a figura do Papa na época. Hoje, as pessoas hoje ficam aí desdenhando do Papa. O que o Papa fala hoje, ninguém está nem aí. Isso aqui é uma história que eu estou contando. Na Idade Média, ninguém falava mal do Papa, não. Ninguém. Até os papas que não foram bons. E houve alguns papas que não foram bons. E mesmo assim, eles não julgavam o Papa, porque é ungido de Deus. É só você ver São Francisco de Assis, que foi lá conversar com o Papa, mas não falou mal dele. Santa Catarina de Sena, já contei a história dela aqui, uma freirinha que saiu lá do Vaticano, foi lá na França, o Papa estava na França, 70 anos na França. Santa Catarina de Sena foi lá conversar com o Papa, falou: Excelência, volta para Roma, que eu estou sentindo o odor fético do inferno aqui na sua corte. O Papa pegou a malinha dele e voltou para Roma. Olha aí. Respeito, tinha respeito. Tinha que falar? Fala. Com respeito, não é igual Lutero esculhambado. Tem que falar com o Papa? Tudo bem, pode falar. Mas com respeito, é uma autoridade. É o respeito. Olha com o que você está falando. Se você tem que ter respeito do seu pai, com a sua mãe, imagine com o vigário de Cristo. Então, hoje não. Hoje as pessoas fazem piada com o Papa. Tá? Aí vem o período da cristandade. Tudo era cristão. Tudo. Tudo, gente. Você respirava. A Europa era cristã. A Europa hoje virou ateia. Tá? Estão fechando igreja na Europa e colocando bar, até prostíbulo, no lugar das igrejas. Nessa época, toda a Europa era cristã, era católica. Toda. Isso começou a mudar depois com Lutero. Isso tudo começou a mudar depois com a Reforma Protestante. Aí começaram a abandonar a igreja na Europa, não é? A maioria começou a deixar a igreja e hoje a Europa está praticamente... É um continente com menos... Se bobear hoje, a África e a Ásia estão com mais cristãos do que a Europa. Na África e na Ásia está aumentando as vocações de padres, seminaristas. Na Europa, ó, não tem padre na Europa. Poucos. Tá vendo? Então a igreja cristianizou os bárbaros, como eu já falei. Aí depois veio os monges, tá? Aí os monges iam para o deserto, muitos, escolhiam uma vida, vamos dizer assim, de oração. Né? Aí aconteceu o chamado monaquismo, que é os monges que iam para o deserto. Santo Antão, não é? E vários outros mosteiros. Não é? Houve um mosteiro muito importante na Idade Média chamado Cluny, Mosteiro de Cluny. Tá? Era um ótimo mosteiro na época da Idade Média, onde muitos iam, padres, freiras, não é? Iam para esse mosteiro chamado de Cluny. Ok? Aí, na época da Idade Média, isso não foi bom. Isso realmente não foi bom para a igreja. O regime feudal, os feudos, tá? Os senhores feudais, eles começaram a se intrometer nas coisas da igreja. Aí começou a pior. Aí
aqui começou a azedar o negócio. Tá? Os senhores feudais tinham dinheiro, doavam suas terras para a igreja, mas queriam se intrometer nas coisas da igreja. Aí nós começamos a ver o que a igreja chama de cesaropapismo. Intromissão dos bárbaros, dos leigos, daqueles que não eram do clero, nas coisas da igreja. Aí no século X foi terrível. Vários papas assassinados, porque aquelas famílias brigavam para poder eleger o papa, né? Então muitos deles matavam os papas para eleger o outro com a conveniência deles. Então, gente, isso é verdade, a igreja não esconde. É os erros humanos, fazer o quê? Aí houve também muita depravação no clero, já não tinham preparo espiritual, aí começaram a viver uma vida mundana, né, com dinheiro, farra, luxos, orgias. A igreja não nega nada disso. Erros humanos, fazer o quê? Mas a igreja continuou, através dos santos, que colocava a igreja no lugar. É o peixe. Gente, no meio de 12 apóstolos não teve um Judas? Jesus disse que na igreja também tem o joio e tem o trigo. Tá? Mas aí começa a mudar. Né? Aí com os santos, com aqueles que eram cristãos, né? Aí começou a mudar. Na época de Carlos Magno já começou a mudar. Dos reis católicos, São Luís da França, começou a mudar. Aí começaram a botar a igreja no lugar novamente. Tá? Aí começou os manuscritos da Bíblia a serem copiados na Idade Média. 1400 começou a imprensa. Tá? Na época, gente, a Bíblia foi impressa pela Igreja Católica, a Bíblia de Gutenberg. Você já deu ouvido falar? Coloca na internet aí. Bíblia de Gutenberg. A imprensa, 1400 e pouco, através da igreja. A primeira Bíblia impressa não foi protestante, não, foi católica. Isso é outra mentira de que te conta. A primeira Bíblia foi católica, a Bíblia de Gutenberg, 1400 e pouco. Tá? Aí começaram as universidades. Aqui que eu quero chegar. Você sabia que quem fundou as universidades foi a Igreja Católica? Eu duvido que você sabia disso. E hoje as universidades ficam aí metendo malho na igreja, falando mal da igreja. Todas as universidades, a maioria, 90%, foram fundadas pela Igreja Católica. Como que a igreja então era contra? Ah, mas a igreja era contra as pessoas saberem, para a igreja dominar o povo. Como essa igreja fundou as universidades? Se a igreja era contra, ela não ia fundar e deixar o povo todo na ignorância. Claro que não, gente. A igreja fundou tantas universidades na Europa, aqui do Brasil, todas elas foram fundadas pela igreja, todas, mas 90%. A igreja começou os cientistas, todos eles católicos, todos, astrônomos, astrofísicos, físicos, todos, tá? As catedrais, aquelas igrejas belíssimas, a Catedral de Notre Dame de Paris, aquelas igrejas belíssimas da Europa. Por quê? Porque para Deus eu tenho que dar o melhor. Hoje as pessoas, se você fizer uma igreja mais ou menos, nossa, para que tanto luxo? Gente, as igrejas na Idade Média eram de ouro, eram belíssimas, porque para Deus eu tenho que dar o melhor. Por que para Deus tem que ser sempre o pior? Por isso que as catedrais na Idade Média eram luxuosíssimas, por dentro e por fora. Porque tem que agradar a Deus. O templo de Salomão era um luxo só. Por que as nossas igrejas têm que estar caindo aos pedaços? Não, senhor. Para Deus tem que ser o melhor, não o pior. É a casa dele. E para Deus eu vou oferecer o pior? Não, senhor. Entendeu? Então, as universidades, arte, arquitetura, tudo, gente, foi a igreja. Tá? A ciência, a tecnologia que eu já falei. Tá? Todos os astrônomos. A igreja, gente, o Vaticano tem um observatório romano de astronomia, não é astrologia, não. Tem gente que confunde, não é astrologia, não. Astronomia. O Vaticano tem. A maioria dos padres da época da Idade Média tinham
depois ganharam prêmios, porque descobriram, o padre George Lamette descobriu o Big Bang, que o Einstein, na época, que era judeu, era amigo dele, e aceitou a teoria do Big Bang, da origem do universo. Foi o padre que descobriu. E várias outras coisas que foram os padres que descobriram. Nicolau Copérnico é outro também. Não foi o Galileu que foi o primeiro cientista, não. Foi o padre que era amigo do Galileu, que começou a estudar a rotação da Terra, e depois o Galileu comprovou. Entendeu? Tem várias outras coisas aqui. Os cientistas que eu já falei, as ciências, não é? O direito, a música, tudo isso veio, a economia, tudo isso veio com a igreja na Idade Média, gente. A igreja e a moral sexual e a mulher, o escravo, que a igreja era a favor da escravidão. Pelo contrário, quem acabou com a escravidão no Brasil? A princesa Isabel, catolicíssima, tanto que ofereceu lá uma coroa para Nossa Senhora. Outra mentira que fala que a igreja dominou aqui os índios. A igreja, gente, catequizou os índios. São José de Anchieta, quando chegou aqui, os índios eram canibais, que comiam gente. Padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani, cristianizou os índios, batizou, atravessava rios e rios para batizar os índios. Quando o padre José de Anchieta morreu, sabe o que eles fizeram? Carregaram o padre no colo. O corpo do padre, os índios. Então, gente, olha só como é que as pessoas mentem na cara de pau, na cara dura. A mulher, gente, não tinha vez, não. Antigamente a mulher não tinha vez. Então, a igreja, só você vê as santas. Gente, se a igreja não desse valor à mulher, o escravo, não tinha mulher canonizada, não tinha escravos canonizados desde o primeiro século. Gente, santa, vou dar o nome aqui. No primeiro século, Santa Perpétua e Santa Felicidade, escravas. Santa Baquita, escrava. Que dizem que a igreja dizia que o escravo não tinha alma. Gente, como é que a igreja não dizia isso se a igreja canonizava? Se a igreja dizia que o escravo não tinha alma, então como é que canonizou esses santos que eu acabei de dizer? Se estão no céu, então não estão no céu de alma, então? Olha só o absurdo que falam. A mulher, a mesma coisa, que a igreja não valorizava a mulher. Claro que valorizava. É só você... Acabei de falar de Santa Catarina de Sena, que foi lá da ordem, entre aspas, né? Foi lá conversar com o Papa. Santa Teresa de Ávila, vou terminar falando dela. A Inquisição chegou a duvidar de Santa Teresa de Ávila, que hoje é santa. Tudo aquilo que, quando a pessoa é canonizada, já expliquei isso, vou explicar de novo. Quando a igreja canoniza um santo, ela pega todos os escritos do santo e analisa para ver se não tem algum erro. Se tiver algum erro de doutrina, não canoniza. Para o processo. Santa Teresa ainda era viva ainda. Não estava nem morta, viva ainda. Começaram a desconfiar dela. Igual fizeram com Joana d'Arc, né? Então começaram a desconfiar de Santa Teresa de Ávila, que ela poderia estar escrevendo alguma heresia contra a igreja. E ela era da época de Lutero, outra coisa. Ela era da época do Lutero, que o Lutero estava, né, acabando com a igreja. Entregaram os escritos dela para a Inquisição, para a Inquisição analisar. A Inquisição analisou tudo, devolveu tudo para ela. Então, não tem erro nenhum. Tanto que depois que ela morreu, a igreja canonizou ela como santa. Não tinha erro nenhum. Aí sabe o que ela falou? Quando devolveram para ela, você acha que ela ficou chateada, com raiva, com medo? Ela deu risada. Ela começou a dar risada. Sabe o que ela fez? Vocês estão certos. Não, a igreja está certa. Por isso que eu entreguei para vocês. Sabia que não tinha erro nenhum. Mas a igreja está certa. Agora eu estou rindo, sabe de quê? Se a igreja quiser queimar tudo, porque o Lutero pegou o Código de Direito Canônico da igreja e queimou em praça pública. Pegou a bula papal e queimou em praça pública.
Santa Teresa virou para o pessoal da Inquisição e falou assim: se vocês quiserem pegar os meus livros e queimar, pode queimar tudo, porque eu sou filha da Igreja católica, nasci católica, apostólica romana, sou filha da Igreja, nessa fé eu nasci, eu vivo, e nessa fé eu pretendo viver e pretendo morrer. Preciso falar mais alguma coisa? Com essa frase eu me despeço de você. Que você possa fazer como Santa Teresa de Ávila. Que você possa ser um católico convicto da sua fé, defendendo a sua fé, e que no final da sua vida você possa dizer como ela: eu nasci católico, nessa fé eu vivo, e nessa fé eu quero viver e morrer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.